Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos mais em uma noite gravando com você aqui este vídeo para convidar você também para participar junto comigo desta caminhada de fé, crescendo nas virtudes desse tempo quaresmal. Convido você a se inscrever no meu canal, você que ainda não se inscreveu ainda, vá lá no YouTube, coloque lá, pesquise Fábio Pereira, e aí você se inscreve, aperta no sininho, e não só isso, mas você vai compartilhar este vídeo com seus amigos e convidá-los a se inscrever neste canal. É muito bom que você esteja conosco, viu? Estamos chegando lá, estamos 534 já pessoas inscritas no canal. Vamos chegar a 1000? Me ajude aí. Mas antes de começar a nossa reflexão de hoje, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, é uma alegria estar com você nesta noite. Por isso te convido a rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. O tema de hoje é o preço da nossa redenção. E o texto bíblico inicial para nós refletirmos está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que diz: Fostes comprados por um grande preço. Você e eu fomos comprados por um grande preço. A injúria, diz o santo, ou o sofrimento mede-se pela dignidade do lesado. Sofre maior injúria o rei, se esbofeteado, do que sofreria alguma pessoa privada. Ora, a dignidade da pessoa de Cristo é infinita, pois é uma pessoa divina. Portanto, qualquer sofrimento seu, meu, de qualquer pessoa, por menor que seja, é infinito. O sofrimento, ele é infinito. Por consequência, qualquer sofrimento seu, meu, nosso, seria suficiente. Qualquer sofrimento nosso seria suficiente para a redenção de todo o gênero humano, mesmo sem a morte. Então, o mínimo do sofrimento seu e meu já atraiu a misericórdia de Deus em Jesus Cristo para nos salvar. E esses dias eu tenho usado muito, na cruz, morrendo por nós na cruz e dando-nos vida. São Bernardo, que é o menor, diz que a menor gota de sangue de Cristo derramado na cruz, o seu lado aberto, a menor gota de Cristo bastaria para a redenção do gênero humano. Ora, Cristo poderia ter derramado uma única gota de seu sangue sem morrer. Logo, já era possível, mesmo sem a morte, que ele redimisse a cada um de nós, a nossa humanidade, dos nossos pecados, dos nossos sofrimentos, e nós já teríamos vida. Bastaria uma gota de sangue apenas do corpo de Cristo. Veja, mas ele quis inteiramente se ofertar, morrer por nós. Ele não quis simplesmente nos salvar com uma gota de seu sangue, mas quis verter todo o seu sangue para nos dar vida, e esta vida em abundância, como eu tenho repetido várias vezes aqui nesses vídeos. Para se efetuar uma compra, duas coisas fazem-se necessárias. Primeira, o montante do preço. Segundo, a sua destinação para a compra. Eu preciso ter dinheiro para comprar e devo destinar esse dinheiro para esta compra. Então, Jesus em si, ele decidiu, o montante da salvação é a sua oferta na cruz. A compra, em vista de nós, do nosso pecado, ele morreu por nós na cruz, pagou o preço do nosso pecado, morrendo na cruz.
Diz ainda aqui o santo: se alguém dá um valor inferior ao da coisa que se quer adquirir, não se diz que houve compra, mas que houve compra em parte e a doação em parte. Por exemplo, se alguém comprar um livro que vale R$ 20, com apenas R$ 10, em parte comprou o livro. Em outra parte, ele foi doado, foi dado. Do mesmo modo, se desse um valor mais alto, mas não o destinasse para a compra do livro, não se poderia dizer que houve compra. Veja, se portanto tratamos de redenção do gênero humano, quanto ao preço, qualquer sofrimento de Cristo, mesmo sem a morte, seria suficiente pela infinita dignidade da sua pessoa. Se, porém, falamos quanto à destinação do preço, então é preciso dizer que os demais sofrimentos de Cristo não foram destinados por Deus Pai e pelo Cristo para a redenção do gênero humano sem a sua morte. E isto por uma tríplice razão. Vamos ver essa tríplice razão? Primeira, para que o preço da redenção do gênero humano não fosse apenas valor infinito, mas também mesmo gênero, do mesmo gênero. Isto é, que fôssemos redimidos da morte pela morte. Como assim, Padre Fábio? A morte entrou no seio da humanidade quando? Quando houve a desobediência dos nossos primeiros pais. Isso a gente vê lá no livro do Gênesis, quando houve o pecado da desobediência. Então a morte adentrou no seio da humanidade. Então, redimidos pela morte, assim que fôssemos redimidos, que fôssemos pela morte, ou seja, para que fôssemos redimidos da morte pela morte, da morte inicial, do pecado original que entrou no seio da humanidade. Esse pecado, esta morte, foi eliminada com a morte de Cristo na cruz. Segunda razão, da tríplice razão que nós podemos conversar. Para que a morte de Cristo não fosse apenas preço da redenção, mas também exemplo de virtude, para que os homens não temessem morrer pela verdade. E destas duas causas são assimiladas pelo apóstolo em Hebreus capítulo 2, versículo 14, a fim de destruir pela sua morte aquele que tinha o império da morte. Com a sua morte na cruz, Jesus mata a morte que foi introduzida no seio da humanidade por causa do pecado. E diz ainda em Hebreus capítulo 2, versículo 15: para livrar aquele, pelo temor da morte, estavam em escravidão toda a vida. O pecado adentrou e escravizou a humanidade por toda a vida. Porém, Cristo que morreu por nós na cruz, Cristo veio trazer para nós a vida eterna, porque a morte eterna havia entrado no seio da humanidade, mas aquele que é capaz, que pode tudo, porque é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, doou a sua vida plenamente para nos salvar. Terceira tríplice razão, para que a morte de Cristo fosse também sacramento de salvação, pois em virtude da morte de Cristo morremos para o pecado, para as concupiscências da carne e para o amor próprio. E esta causa está assinalada na Escritura em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz: também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados e justo pelos injustos, para nos oferecer a Deus, sendo efetivamente morto segundo a carne,
mas vivificado pelo Espírito. Vou repetir este versículo. Diz: também Cristo morreu uma vez por todas. Ou seja, o sacrifício do Antigo Testamento era um sacrifício que se repetiam cada vez que um sacerdote entrava no templo ou na tenda para orar. Já o sacrifício de Cristo, que é a nova lei, é a lei que mata definitivamente o pecado e traz para nós a vida. E esta causa está assinalada nas Escrituras, aqui na 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados e justo pelos injustos, ou justo pelos injustos, para nos oferecer a Deus, sendo efetivamente morto, segundo a carne, a humanidade, segundo a carne, mas vivificado pelo Espírito. E por isso, o gênero humano não foi redimido sem a morte de Cristo. Então, não existe redenção, autêntica redenção, sem a morte de Cristo. Por isso, os sacrifícios de bode, de carneiros do Antigo Testamento, eles tinham um certo valor, mas não o valor de oferta e sacrifício que é o de Cristo Jesus. Mas permanece verdade que Cristo, que não apenas deu sua vida, mas ainda sofreu tanto quanto se pode sofrer, teria pago o preço suficiente pela redenção do gênero humano, ainda que menos parcela de sofrimento tivesse sido divinamente destinadas a este fim. E isto por causa da infinita divindade da pessoa de Cristo. Lindo, maravilhoso. Veja só que Cristo livremente quis morrer. Veja, nós assistimos essa minha colocação aqui. Logo no começo eu falava que bastava uma gota de sangue de Cristo para salvar a humanidade. Bastava uma gota de sangue de Cristo para purificar os pecados. O pecado da desobediência, que nós chamamos os pecados o pecado que é a marca que está em todos nós, nascemos com ele, chamado pecado original. Esta marca e estas concupiscências, após o batismo, continuaram as concupiscências do pecado em nós, ou seja, a tendência a cometer pecados, permanece em nós, mas Cristo, na sua infinita misericórdia, morrendo por nós na cruz, derramou sobre nós a sua, não só uma gota, mas verteu todo o seu sangue em vista de uma nova e eterna aliança em seu corpo para nos salvar. Jesus, nós te pedimos, pela tua infinita bondade e misericórdia, pelo poder da tua santa cruz, o teu nome está sobre todo nome, e o teu sangue derramado. Nós te pedimos que renoves em nós a fé, a esperança e a caridade. Atende, Senhor, os pedidos de teus filhos e filhas que buscam consolo, a renovação das suas vidas. E pelo poder e autoridade da tua santa cruz, todos nós possamos viver em paz, em segurança e livres de todos os males, assim como nós rezamos no Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, você que ainda não se inscreveu no meu canal, pesquise lá no seu YouTube, no seu smartphone, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, procure lá. Coloque no YouTube Fábio Pereira, se inscreva, aperte no sininho para que você possa receber todas as minhas publicações, mas não só fique nisso, compartilhe com seus amigos. Já temos 534 inscritos neste canal. Vamos chegar a 1000? Me ajude aí. Grande abraço para você, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!